O Natal é a encarnação de Cristo. Porém, é impossível falarmos do Natal sem entendermos primeiro a pré-existência de Cristo. Porque esse, de fato, é um dos pontos mais importantes para conseguirmos compreender a dimensão do amor de Deus. Porque a encarnação de Cristo tem o propósito de levá-lo até a cruz. Porém, Cristo teve que percorrer alguns estágios, descer alguns degraus, se humilhar até chegar àquele ponto. Sim, a Bíblia vai nos revelar que Cristo Jesus já existia antes de estar naquela manjedoura. Ele já existia antes de ir para o ventre de Maria. Ele já existia antes daquele momento da encarnação. Em Filipenses 2, a partir do versículo 5, Paulo ele vai começar a trabalhar esses passos que Cristo deu em direção àquela manjedoura. E Paulo vai dizer que Cristo já existia em forma de Deus, mas ele não considerou o ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Antes, ele se humilhou e assumiu a humanidade. O Natal revelará para nós o amor de Deus, não somente porque ele, sendo humano, assumiu aquela cruz e morreu por nós, mas porque ele, sendo Deus, desceu aqui na terra para assumir aquela cruz. Ao entendermos isso, não podemos achar que Cristo deixou a sua divindade. Antes, ele limitou 100% da sua divindade aos limites de um corpo humano, feito de carne e osso, perecível como o nosso. Um erro muito comum é o de acharmos que Cristo foi um improviso criado por Deus naquele momento para solucionar a falha e os pecados da humanidade. Então, uma criatura totalmente nova passa a existir no ventre de Maria e vem ao mundo. Mas na verdade não foi assim. Jesus não foi um improviso de Deus para solucionar o pecado da humanidade. Na verdade, esse plano já estava estabelecido desde a eternidade. Pedro vai dizer que Cristo é o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, o mesmo que será dito depois em Apocalipse. Portanto, antes de criar o mundo, a presciência de Deus já conhecia todo o plano que colocaria seu filho naquela manjedoura. Ele já estava no céu com o Pai. Ele já estava coberto de glória, de poder e de majestade e não tinha obrigação nenhuma de vir à terra. João vai dizer que no princípio ele era o Verbo e o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito se fez por ele e sem ele nada das coisas criadas teriam sido feitas. Portanto, tudo que foi criado por intermédio de Cristo desde o princípio, quando ele ainda estava com o Pai. O Cristo era aquele que já estava no céu, acompanhando toda a história, aguardando o momento certo de entrar em cena. Afinal, a Bíblia é como uma grande peça, escrita e planejada pelo próprio Deus. Mas ele mesmo é o roteirista que está por trás da cortina, vendo nos bastidores tudo o que vai acontecendo, até que em determinado momento, ele próprio cruza as cortinas e entra no palco. Essa é a encarnação do Verbo, esse é o Natal. Porque até então, Deus estava num inalcançável abstrato. Ele interagia com a humanidade. Ele se relacionava com a humanidade, ele enviava mensageiros para comunicar coisas à humanidade, mas a humanidade caída já não podia mais contemplar o Criador como no princípio. Portanto, Cristo rompe a barreira daquilo que a filosofia chamará de nômeno, um mundo além do alcance da capacidade humana, porque quando pensamos em Deus, entendemos que apesar dele interagir com a humanidade, a nossa visão dele é limitada. Nós não conseguimos raciocinar e compreender a dimensão do seu ser. Até que então Cristo se faz um bebê. Cristo se limita àquela forma humana. Ele, que era cheio de glória, habitava entre os anjos e era louvado por eles. Estava lá no céu entronizado e exaltado desde o princípio das eras. Ele que era eterno e não precisava se limitar a simplesmente sofrer aqui uma humanidade tal como nós a sofremos. Mas como ele mesmo diz, ele veio para servir e não para ser servido. Ele nasce numa manjedoura e não num palácio. Ele vem, sente fome, frio e sede. Ele que trabalha, ele que sofre, ele que sangra, para levar sobre si as nossas culpas. Cristo demonstra o seu maior amor ao vir 100% divino e 100% humano, representando o próprio Deus naquela cruz, representando a mim
e a você. Enquanto a nossa justiça humana condenou a Deus, ali Deus, por sua justiça divina, absolvia a humanidade. Em Cristo, Deus estava reconciliando consigo a humanidade, através de sua própria pessoa, encarnada no Filho. Afinal, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo dirá mais em Colossenses, dirá que ele é a imagem do Deus invisível. Portanto, se nós não podíamos ver o Criador supremo, imortal e glorioso, em Cristo nós podemos contemplar Deus face a face. Ilimitado na figura humana, nós podemos, pecadores, olhar para Ele, contemplá-lo e não morrer, mas ter a vida eterna que Deus reservou para todos aqueles que crescem em Cristo. O Natal revela a nós que para redimir a humanidade, Deus teve que sujar os pés de barro e as mãos de sangue, para colocar o universo de volta no seu eixo, para restabelecer e reestruturar a harmonia de todas as coisas. Ao pensar nesse Natal, não pense em presentes que você pode dar ou que você pode receber, mas pense no presente, no maior presente que o próprio Deus deu à humanidade, ao enviar seu Filho na forma de um bebê. E esse é o Natal, que o Filho se fez filho e habitou entre nós, e nós o vimos cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim podemos conhecer o verdadeiro caminho para chegar a Deus, que é Cristo, o homem, Deus entre nós, Deus conosco.